Amados irmãos, Deus trouxe vocês aqui porque deseja falar com vocês através desse Salmo 98, que é um tipo de hino de coroação que proclama oficialmente o Messias conquistador como monarca sobre as nações, com o soar de trombetas, aplausos e celebração de triunfos. Este é mais um maravilhoso salmo de Davi, de acordo com grande parte dos estudiosos. Então prepare o coração de vocês para a análise desse salmo e considerem como um dos maiores investimentos da vida de vocês buscar a Deus todos os dias, como temos feito aqui no canal. Todos os dias, às 8 horas da manhã, estamos juntos em oração. Nossa rede de oração e intercessão tem feito uma grande diferença em nossas vidas. Faça isso e você será ricamente abençoado. Esse salmo maravilhoso começa assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. No Salmo 96, também tivemos um cântico novo, porque o Senhor estava vindo, mas agora temos outro cântico novo, porque Ele veio, viu e conquistou. Jesus, nosso Rei, viveu uma vida maravilhosa, morreu uma morte maravilhosa, ressuscitou de uma maneira maravilhosa e ascendeu maravilhosamente ao céu. Pelo seu poder divino, Ele enviou o Espírito Santo a fazer maravilhas e por meio desse santo poder, seus discípulos também operaram maravilhas e assombraram toda a terra. Ídolos caíram, superstições murcharam, sistemas de erro fugiram e impérios de crueldade pereceram. Por tudo isso, Ele merece o mais elevado louvor. Seus atos provaram sua divindade. Jesus é Jeová e, portanto, cantemos a Ele como o Senhor. Suas conquistas maravilhosas foram conseguidas. O pecado, a morte e o inferno caíram sob sua intrepidez solitária. E os ídolos e erros da humanidade caíram por terra e foram abatidos apenas por sua mão. As vitórias de Jesus entre os homens são ainda mais maravilhosas porque são realizadas por meios que, pelas aparências, são muitíssimo inadequados. Elas não se devem à força física, mas à força moral, à energia da bondade, justiça, verdade. Em uma palavra, a força do seu braço santo. Sua influência santa foi a única causa do sucesso. Jesus nunca se rebaixou ao uso da política ou da força bruta. Suas perfeições imaculadas asseguraram-lhe uma vitória real e duradoura frente a todos os poderes do mal, e essa vitória é conquistada tão hábil e facilmente como quando um guerreiro golpeia o adversário com a sua destra e o estende no solo. Glória ao conquistador, que novos cânticos sejam entoados em seu louvor. Movida pela contemplação de seus triunfos, a salvação que Jesus conquistou foi alcançada com maravilhosa sabedoria e, portanto, é atribuída à sua mão direita. Ela cumpre as exigências da justiça e, portanto, lemos sobre o seu braço santo. É o seu trabalho que foi feito sem a ajuda de outrem e, portanto, toda a glória é atribuída exclusivamente a Ele e é desmedidamente maravilhosa e, portanto, merece um cântico novo. Versículo 2 nos diz assim: O Senhor anunciou a sua salvação e manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. O Senhor anunciou a sua salvação pela vida de Jesus e pelo derramamento do Espírito Santo, por cujo poder o Evangelho foi pregado entre os gentios. O Senhor deve ser louvado não apenas por efetuar a salvação humana, mas também por fazê-la conhecida, pois o homem nunca a teria descoberto por si mesmo. Não. Nem uma única alma encontraria sozinha o caminho da misericórdia através de um mediador. Em todo caso, é uma revelação divina para a mente e o coração. A luz de Deus, a sua luz é vista. Ele deve revelar seu Filho em nós ou seremos incapazes de discerni-lo. A palavra justiça aqui é a palavra favorita do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Ele se apraz em deter-se no método do Senhor de tornar o homem justo e de vindicar a justiça divina pelo sangue da expiação. Que cânticos devemos então, meus irmãos, oferecer nós que pertencemos a uma raça uma vez pagã, aquele bendito Evangelho
que é o poder de Deus para a salvação, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Isso não é nenhum segredo. Isso é claramente ensinado nas Escrituras e foi claramente pregado entre as nações. O que estava oculto nos tipos é manifestado no Evangelho. Vejam só o versículo 3. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Jesus veio em carne para a casa de Israel, e a eles o Evangelho foi pregado pela primeira vez. E embora eles se julgassem dignos da vida eterna, a aliança não foi rompida, pois o verdadeiro Israel foi chamado à comunhão e assim permanece. A benignidade que dura perpetuamente e a fidelidade que não pode esquecer uma promessa asseguram à semente escolhida a salvação há muito garantida pela aliança da graça. A graça foi dada não para a semente de Abraão, segundo a carne, mas para os eleitos entre todas as nações. Portanto, que toda a igreja de Deus cante a ele um cântico novo. Não foi uma pequena bênção ou um pequeno milagre que fez com que todas as terras, em todas elas, as terras conhecidas da época, o Evangelho se tornasse público em tão pouco tempo, com sucesso tão singular e com resultados tão permanentes. O Pentecostes merece um cântico novo, assim como a paixão e a ressurreição. Que nossos corações exultem ao nos lembrarmos disso, meus irmãos. O nosso Deus, o nosso para sempre bendito Deus, foi honrado pelos que antigamente se curvavam diante de ídolos mudos. Não se ouviu apenas falar da sua salvação, ela foi vista entre todos os povos, ela foi experimentada além de explicada. Seu Filho é o verdadeiro Redentor de uma multidão de todas as nações. Vejam agora os versículos de 4 a 6. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante a face do Senhor, o Rei. Nesses 3 versículos, o salmista nos ensina a louvar ao Senhor. Toda língua deve aplaudir, e com tal vigor que a alegria do coração possa sozinha incitar a ação. Assim como os homens gritam quando acolhem um rei, assim devemos fazer. Devem ser elevadas então ruidosas hosanas cheias de felicidade. Se alguma vez os homens gritam de alegria, deve ser quando o Senhor vem a eles na proclamação do seu reinado do Evangelho. John Wesley disse ao seu povo: cantem com vontade e com bom coração. Tenham cuidado para não cantar como se estivessem meio mortos ou meio adormecidos, mas ergam a voz com vigor. Não tenham medo de sua voz agora, nem vergonha por ela ser ouvida, não mais do que quando vocês cantavam os cânticos de Satanás. Que toda forma de exultação seja usada, todo tipo de música colocado em serviço, até que o louvor acumulado faça o céu ressoar com o alegre tumulto. Não devemos temer ser entusiasmados demais ao enaltecermos ao Deus da nossa salvação. Só devemos ter cuidado para que o canto venha do coração, pois do contrário, a música será apenas barulho em seus ouvidos, quer venha de gargantas humanas, órgãos ou trombetas ressoantes. Que nossos corações, meus irmãos, façam soar ruidosamente as honras de nosso Salvador conquistador. Com todo o nosso vigor, exaltemos ao Senhor que venceu todos os nossos inimigos e levou cativo o nosso cativeiro. Os louvores a Deus devem ser realizados da melhor maneira possível, mas sua doçura encontra-se principalmente nas qualidades espirituais. As concordâncias de fé e arrependimento, as harmonias de obediência e amor são verdadeira música para o ouvido do Altíssimo e o agrado mais do que o fole que aprendeu a tocar. Ainda que tocado pelo mestre mais nobre da musicalidade humana, vocês podem ter certeza disso. A harpa é um instrumento musical muito doce e capaz de grande expressão. A repetição da palavra harpa é altamente poética e mostra que as expressões mais delicadas de poesia não são ricas demais para o louvor a Deus. Sua adoração deve ser simples, mas não bruta.
Se pudermos conseguir elegância de expressão, há ocasiões em que elas serão muito adequadas. Deus, que aceita a canção iletrada de um lavrador, não rejeita o versículo polido de um Cooper ou os acordes sublimes de um Milton. Nenhuma repetição é uma repetição vã. Na música sacra deve haver repetições graciosas. Elas enfatizam o sentido e ajudam a inflamar a alma. Nem mesmo os pregadores erram quando se detêm em uma palavra e a fazem soar repetidamente, até que ouvidos amortecidos sintam a sua ênfase. A voz do canto ou a voz musical é uma contraposição com a fala comum. Nossa voz, meus irmãos, tem em si muitas modulações. Há a voz da conversação, a voz da queixa, a voz do pedido, a voz do comando, e deve haver em cada um de nós a voz do canto. A voz do homem se manifesta no que tem de melhor quando canta as melhores palavras, no melhor espírito, para o melhor dos seres. O amor e a guerra não devem monopolizar a música lírica. O amor de Deus e a conquista do Emanuel devem conquistar os mais doces acordes do homem. Cantamos o suficiente para o Senhor? Os pássaros no ar têm todo o direito de censurar o nosso silêncio carrancudo e ingrato. A adoração a Deus deve ser calorosamente alta, meus irmãos. O som poderoso da trombeta e das buzinas simbolizam bem o vigor que deve ser colocado no louvor. Nos dias de coroação, e quando o monarca amado sai, as pessoas gritam e as trombetas soam até que as paredes ecoem, não é assim? Será que os homens devem ser mais entusiásticos com os seus príncipes terrenos do que com o Rei Divino? É claro que não. Rei Jeová é o seu nome, e não há nenhum como ele. É este Deus que rendemos graças e que entoamos nossos louvores. Então façamos isso com toda a força do nosso coração, amém? Então, meus irmãos, que tenhamos sempre um som de júbilo para o nosso Deus. Vejam só os versículos de 7 a 9. Brame o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Nem mesmo os seus trovões serão grandiosos demais para tal tema. O mar é do Senhor, então que ele louve ao seu Criador. Dentro e sobre o seu seio carrega uma riqueza de bondade. Porque lhe seria negado um lugar na orquestra da natureza, não é verdade? Seu baixo profundo servirá com excelência ao mistério da glória divina. A terra deve estar em harmonia com o oceano. Suas montanhas e planícies, cidades e povoados devem prolongar a voz de júbilo que saúda o Senhor de tudo. Nada pode ser mais sublime do que esse versículo, e nenhuma canção está à altura da majestade do tema quando Jeová, o Rei, deve ser louvado. Os rios que fluem, os estuários de marés, as cataratas que rugem, são aqui chamados a prestar sua homenagem, a bater palmas, como os homens fazem quando aclamam seus soberanos. Silenciosas como são as poderosas montanhas, que elas se esqueçam e irrompam em uma comoção sublime de alegria. Amados do Senhor, quando Jesus nasceu em Belém, uma música mais silenciosa fez as estrelas cintilarem com seus olhos suaves e tentos. Mas a segunda vinda de Jesus pede trombetas e aclamações de toda a terra, pois em sua segunda vinda ele se vestirá com seu régio esplendor. O governo de Deus é a joia da natureza. Todas as coisas bendizem o seu trono e a sua vinda. Assim como a aurora faz a terra chorar de alegria pelo nascer do sol, enchendo os seus olhos de gotas de orvalho, a aproximação do reino universal de Jesus Cristo alegrará toda a criação. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Eis a alegria disto. Ele não é tirano nem fraco para oprimir os bons ou para favorecer os vãos. Sua lei é boa, suas ações corretas, seu governo a personificação da justiça. Se alguma vez existiu algo de que se alegrar nesta terra pobre e sofredora, foi a vinda de tal libertador, a ascensão ao trono universal de tal governante. Saúdem todos a Jesus, saúdem todos.
Nossa alma desfalece de prazer ao som das carruagens que se aproximam e só conseguem exclamar: venha sem demora, Senhor, venha cedo, Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso, como nós ansiamos por esse dia. Amados do Senhor, eu peço a cada um de vocês agora, deixem o seu pedido de oração nos comentários se vocês ainda não deixaram, porque nós vamos orar agora. E com seus pedidos nos comentários, nós continuaremos orando durante toda a semana. Ore comigo. Ó Deus, nosso Criador e Redentor, hoje elevamos nossos corações em gratidão e louvor. Assim como o Salmo 98 que acabamos de estudar nos ensina a fazer. Ó Deus, queremos reconhecer as tuas obras maravilhosas, tuas misericórdias infinitas e teu amor eterno. Tua mão criou os céus e a terra, e tua graça sustenta todas as criaturas vivas. Senhor, como os versos desse salmo proclamam, cantamos um novo cântico diante de ti. Com alegria, cantamos louvores ao som dos instrumentos, porque tu tens feito maravilhas em nossas vidas. Tu trouxeste salvação ao mundo, enviando teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos libertou do pecado e da escuridão, e nos conduziu à luz da tua graça e verdade. Que o rio da tua graça flua abundantemente em nós, inundando nossos corações com alegria e esperança. Que assim como os rios batem palmas, nós possamos celebrar tua grandeza. Assim como as montanhas e colinas ecoam o louvor, que nós possamos ecoar o nosso louvor a ti também. Senhor, que toda a terra conheça a tua justiça, que todas as nações vejam a tua salvação, que a tua verdade e fidelidade brilhem como estrelas no céu, guiando-nos em tua luz inabalável. À medida que nos reunimos aqui em oração, que possamos sentir a tua presença viva e poderosa. Que o nosso louvor seja um doce aroma diante de ti e que a nossa gratidão transborde como um rio. Ó Deus, agradecemos, Senhor, por tua bondade sem fim, por tua fidelidade que dura para sempre. Que esse momento de comunhão e adoração seja aceitável aos teus olhos, ó Deus de amor. Amado Senhor, agradecemos por tua graça abundante que nos cerca em todas as áreas de nossas vidas. Reconhecemos que tu és a fonte de todas as bênçãos e te louvamos por tua generosidade sem fim. Oramos pela nação brasileira, Senhor. Derrama tua soberania sobre os nossos líderes. Orienta-os a tomar decisões que promovam justiça, paz e prosperidade para todos os cidadãos. Sabemos que isso é possível no nome de Jesus. Milagre do Senhor nesse governo tão corrupto que temos presenciado. Deus, quanto à desordem, tem misericórdia do teu povo em nome de Jesus. Abençoa o teu povo com saúde, educação e oportunidades para crescer em todas as áreas de suas vidas. Lembramos também daqueles que sofrem ao redor do mundo, Senhor. Olha com compaixão para aqueles que enfrentam dificuldades, seja por doenças, fome, conflitos ou outras tribulações. Conforta seus corações e estende tua mão de auxílio para aliviar seu sofrimento. Não esquecemos também da igreja perseguida, Senhor. Temos orado sempre por isso. Esteja com nossos irmãos e irmãs que enfrentam perigos por causa de sua fé. Protege-os, fortalece-os e dá-lhes coragem para permanecerem firmes em tua verdade, mesmo em meio à adversidade. Oramos pela paz nas nações em conflito, que tua paz transcenda todas as fronteiras e que a reconciliação e a justiça prevaleçam. Que as armas se calem e que as nações busquem soluções pacíficas para os seus desentendimentos. Senhor, também pedimos por nossa segurança e proteção. Guarda-nos de perigos conhecidos e desconhecidos e guia-nos com tua mão amorosa. Confiamos em ti para a nossa segurança em todas as circunstâncias. Acima de tudo, desejamos que tua vontade seja feita em nossas vidas. Ajuda-nos a discernir teus caminhos e a seguir tua orientação. Que possamos ser instrumentos de tua paz, amor e compaixão neste mundo. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, que essa oração possa trazer conforto, segurança, paz, consolo ao coração de cada um de vocês. Eu lembro a vocês que todos os dias nós estamos aqui no canal, às 8 horas da manhã, orando. Isso vai fazer toda a diferença em sua vida. Não deixe de buscar a Deus em oração. Poucos são, comparado com a quantidade de cristãos em nosso país, aqueles que buscam o Senhor, que têm intimidade com Ele,
e que oram diariamente. Faça a diferença, meus irmãos. Se vocês desejam as bênçãos de Deus, vocês precisam desejar mais ainda o Senhor das bênçãos. Tá bem? Não esqueçam de deixar o pedido de oração de vocês e não saiam desse vídeo sem dar o like de vocês, por favor, e de compartilhá-lo com os seus contatos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão maravilhoso e tenham a oportunidade de, se inscrevendo aqui no canal, estudar a Bíblia, né, e a história do cristianismo em ordem cronológica, uma preciosidade que temos tido o privilégio de estudar aqui no canal. Então permita que outras pessoas possam fazer o mesmo, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.